Então, como já foi dito, né, o nosso foco é em dados textuais. E trabalhar com dados textuais significa lidar com desafios bem interessantes, né? Suponha um cenário, né, onde a gente tem aí milhares de documentos e um dos documentos aqui tem apenas esse conteúdo aqui: o cachorro está perseguindo o menino no parque. Tá? Veja que é um conteúdo bem enxuto, mas isso remete a várias reflexões sobre que tipo de busca poderia retornar esse documento. Isso porque, como o conteúdo está expresso em linguagem natural, né, não apenas dados textual, mas linguagem natural, né, isso caracteriza ou pode caracterizar, né, a presença de uma série de informações que estão implícitas, né, no conteúdo. Né? Por exemplo, será que uma busca do tipo cachorro brincando com menino deveria retornar isso? Esse documento deveria ser relevante? Né? Porque provavelmente o cachorro está perseguindo o menino no parque porque ele está brincando, mas se não foi esse o contexto, né? Será que o cachorro não estava perseguindo o menino, não era um cachorro do menino, o menino estava desesperado fugindo do cachorro, né? Então, esse documento ele também poderia não ser só apenas essa frase, mas poderia ter mais conteúdo que contextualizasse a situação. Então, no restante do conteúdo não teria cachorro nem menino, mas poderia ter outros termos que ajudassem a contextualizar de forma quando a gente falasse cachorro brincando com menino, a gente entendesse, né, o motor de busca entendesse que aquele documento seria interessante de ser retornado. Então aqui tem uma ilustração, né, de alguns cenários que poderiam caracterizar o contexto desse documento. Né? Os meninos aí correndo de um cachorro, mas parece que eles estão tranquilos aí correndo, brincando. Aqui já é um cenário onde o menininho aí está desesperado correndo. Aqui tem um outro cenário que a gente traz um elemento diferente, que é uma bola. Tá? Então, se por exemplo o texto remete a uma brincadeira com bola, mesmo que não tenha o termo brincadeira, mas um jogo de bola, então talvez uma busca que conseguisse captar um pouco da semântica poderia retornar, né, esse documento, porque entende que um jogo de bola é uma brincadeira, ou é uma diversão, ou é um entretenimento, e esses termos relacionados poderiam ser úteis para trazer esse documento se ele tivesse esse contexto aí representado nessa imagem. Tá? E aqui tem um contexto completamente oposto aí, onde o coitado do menino está em cima da lixeira aí, fugindo do cachorro no ato de desespero, né? Então, veja que quando a gente trabalha com texto, né, num motor de busca, a gente tem situações muito mais livres e muito mais propícias, muito mais suscetíveis, na verdade, a ter a presença de ambiguidade, de informações ocultas, do que quando a gente tem as informações mais estruturadas, por exemplo, dentro de um banco de dados. Tá? Então, aqui tem um breve comparativo aqui sobre situações onde a gente usa estratégias de recuperação de informação versus, né, estratégias de recuperação em banco de dados. Né? Aqui, RI em texto, no sentido de motor de busca, né? E aqui RI pode ser textual também, mas dentro de um BD. Tá? Então, a gente diz que, em relação à informação, né, ela está mais desestruturada, né? Ela tem textos livres, textos em linguagem natural, enquanto que em BD normalmente a gente tem informação muito mais estruturada, né? Com atributos ou colunas, representando informações muito bem definidas ali. De um lado aqui a gente tem bastante ambiguidade, do outro lado a gente tem uma semântica muito bem definida, né, sobre aqueles dados que estão armazenados lá. Em relação à consulta, a gente também tem esse mesmo comparativo aqui, né, de ambiguidade versus semântica bem definida, porque a consulta ela pode ser expressa como uma pergunta, pode ser expressa como um conjunto de palavras-chave no motor de busca, e do outro lado, imagina, em SQL você vai fazer a sua expressão de busca vai ser muito bem definida ali, usando operadores da linguagem ali que vão especificar exatamente o que você está querendo encontrar lá na base. Né? Em relação à consulta, a gente ainda tem esse contraste aqui de uma consulta mais incompleta, né? Uma especificação incompleta versus uma especificação
completa. Então, duas palavras-chave é muito vago, né? Você não tem muita coisa ali, muito recurso para fazer a busca, mas o motor de busca tem que pegar aquelas duas palavras-chave e trabalhar elas da melhor forma para trazer informação relevante para o usuário, enquanto que em um BD, né, a gente espera uma especificação muito mais completa, né? Em relação às respostas, a gente tem, de um lado, documentos que são possivelmente relevantes para aquela busca. Então, observe que mesmo que não tenha nada que o usuário vá se agradar, o motor de busca vai retornar alguma coisa. Em geral, retorna. A não ser que a sua busca acabe sendo complexa e restrinja muito o que é possível encontrar. Mas, em geral, o buscador vai tentar trazer alguma coisa para você, não vai lhe deixar de mão vazia, tá? Aí vai depender muito se a busca foi boa e se tem documentos que correspondem àquilo lá. Mas, no outro lado, quando a gente trabalha com banco de dados, não, é uma busca exata, né? Então, se é uma busca, uma busca por exemplo, funcionários que ganham mais do que 50 mil reais por ano, tá lá um cadastro de funcionários no banco, então, se não tiver, não vai vir, tá? Não tem muito o que inventar, tá? Então, um outro contraste que a gente pode fazer é em relação à forma de avaliar, tá? É muito mais tranquilo, talvez mais objetivo de você avaliar consultas feitas em banco de dados, porque como elas são muito exatas, é muito mais fácil de você garantir que o que está sendo retornado, né, é o que se espera, né? Enquanto que em motores de busca, né, em problemas de recuperação em geral, de recuperação de informação, a gente depende muito de usuários para a gente verificar se o que está sendo retornado condiz com os interesses daquele grupo de pessoas que vão utilizar o sistema. A gente não tem uma forma, uma forma de provar isso, uma prova matemática para a gente garantir que um método que a gente inventou ou que a gente usou de ranqueamento realmente é o melhor para aquela situação, né? A gente vai ter documentos sendo retornados em determinada ordem e a gente pode, por exemplo, pedir para uma pessoa, um grupo de pessoas, de voluntários, para informar, né, como que eles retornariam aquele mesmo conjunto, qual seria a ordem, tá? Para a gente ver se a nossa ordem é igual a dele, ou é parecida. A gente vai estudar, né, de forma mais consistente como que a gente faz isso lá na frente, mas o recado aqui é que as estratégias de avaliação, né, dependem muito de usuários, né, e acaba sendo um pouco mais trabalhosa, mais custosa do que quando a gente está simplesmente com banco de dados. Tá? Aqui tem um pipeline, né, na verdade um fluxo, né, de busca, né, em um modelo clássico assim, de busca textual, né, onde a gente tem um usuário que tem uma tarefa a ser resolvida e para ser resolvida essa tarefa, ele tem uma necessidade de informação, essa informação vai ajudar ele a resolver essa tarefa, então ele pode expressar isso de uma forma verbal, mas essa forma tem que ser convertida para uma consulta que seja encaminhada, né, encaminhável ao motor de busca, né? Ainda não é a forma técnica de se enviar para o motor de busca, mas seria uma forma mais precisa, vamos dizer assim. Aqui tem um exemplo onde isso vai ficar claro, tá? Então, uma tarefa poderia ser livrar-se de ratos de forma ecologicamente correta. É isso que ele quer se livrar dos ratos, mas não quer né, entrar em conflito aí com as questões ecológicas. E aí essa é a necessidade e ele quer saber como fazer isso, necessidade de informação. Então ele pergunta, como se livrar de ratos sem matá-los, tá? Ou seja, o que é ecologicamente correto é não matar os ratos, tá? Então, ele pode expressar isso de uma forma verbal, ou seja, como encurralar ratos vivos, por exemplo, ou seja, se ele não quer matá-los, ele quer prendê-los, né? E depois levar para outro lugar. E, no final das contas, isso aqui vai ser convertido em uma consulta que seja capaz de retornar armadilhas para ratos. Então, o que ele quer é a ferramenta que vai viabilizar isso e o motor de busca deveria mostrar para ele, ó, compra aqui essa armadilha aqui que vai resolver o seu problema, né, que vai atingir o objetivo lá da sua tarefa. Você vai
prender o rato, né? Não vai matar e assim por diante. Então, veja que a gente tem várias formas de especificar aqui essa necessidade, né? Esse objetivo aqui, até um ponto que fique mais próximo do que realmente vai ser buscado aqui. E isso, no final, ainda vai ser convertido para a especificação técnica, né? Claro, para ser enviada ao motor de busca e para ele trabalhar aqui, né? Um engenho de busca trabalhado dentro dos dados que estão disponíveis e retornar alguma coisa. Uma vez retornados, esses resultados aqui, o usuário pode querer refinar, né? O que ele já especificou aqui e enviar outra busca e aí refinar outra vez, né? Acontece muito isso, a gente especifica de um jeito, aí vê que talvez não tenha sido a melhor forma e a gente vai trabalhando essa especificação da busca aqui até trazer o que a gente consegue de melhor, né? E tudo isso vem de um corpus, né? De uma base textual. A gente também pode contrastar aqui dois tipos de recuperação de informação. É uma abordagem chamada de abordagem pull e a outra abordagem é de push, tá? Então, uma é mais alinhada com a estratégia de máquina de busca, né? É quando o usuário toma a iniciativa, especifica a sua necessidade através de palavras-chave, ou seja lá como for, uma pergunta, né? E vai querer retornar aquilo. E a outra abordagem, né, é quando o usuário não toma essa iniciativa e quem toma essa iniciativa é o sistema, né, trazendo elementos para ele e ele consumindo ou não. E aí a gente consegue avaliar se ele gostou, se não gostou, se ele consumiu, se ele não consumiu, por exemplo. Tá? E aí esses sistemas eles precisam entender e modelar as necessidades dos usuários, né, baseado em interações prévias com o sistema, ou em similaridade entre usuários e assim por diante. Dentro do modo pull, tá, a gente ainda pode dividir em abordagem baseada em consulta e abordagem baseada em navegação. Tá? Em consulta, aquela onde você joga as palavras-chave e retorna os documentos, por exemplo. Tá certo? Então, isso obviamente é útil quando o usuário sabe o que ele quer buscar. Tá? Mas na navegação, né, o usuário não sabe bem o que ele quer buscar, ou então ele não sabe como buscar, não sabe as palavras adequadas, e aí ele sai navegando em uma estrutura até encontrar o que ele quer. Por exemplo, você pode entrar no site de e-commerce e ao invés de você buscar, você ir navegando, por exemplo, eletroeletrônicos, depois computadores, depois peças para computadores, peças para rede, cabeamento, até chegar num tipo de cabo que você queria procurar, mas você não sabia bem o nome do cabo, não se lembrava, mas você quando viu, conseguiu associar a sua necessidade e recuperou. E aí tem uma abordagem também híbrida, né, que você pode começar em uma navegação, descobrir lá o nome do cabo ou de um similar, depois usar isso para fazer busca, né, pensar, bolar umas palavras-chave e aí ter como resultado o que você quer. E outra forma também de fazer uma abordagem híbrida é você não sabe bem o que você quer, mas você pode tentar algumas palavras que você acha que estão relacionadas, né? Por exemplo, especificar a forma como o cabo é usado, alguma tecnologia que você lembra que dá suporte, que aquele cabo dá suporte, enfim. E aí você busca isso e dentro dos resultados você acaba achando ali alguma coisa relacionada ao tal cabo que você quer e aí você descobre o nome do cabo, descobre mais detalhes da especificação, você descobre mais palavras-chave que podem lhe ajudar mais no processo e aí você volta, né, refinando a sua busca e muitas vezes navegando nos resultados, né, que são retornados, né, filtrando, por exemplo, os resultados baseados em certas categorias. Então, não necessariamente essas coisas são excludentes, tá? Vocês podem pensar em abordagens híbridas para um sistema que vocês venham a conceber. Tá? É interessante associar esses processos, tá, a um cenário de turismo. Tá? Você, por exemplo, quando você quer ir para uma atração turística, né, você está numa cidade diferente e você sabe o endereço da atração, você já pesquisou previamente, então você pega um táxi e vai direto para lá. Você diz ao taxista, né, onde é. Então, quando você não sabe, uma abordagem possível
você pegar um táxi para uma região próxima, que você sabe que é por ali, né, a atração, e navegar, ou seja, você andar até encontrar, ver o movimento, ver onde tem gente ali cantando, se for uma atração onde tem música, enfim, você vai tateando ali até encontrar. É uma analogia bem interessante, né? E quando você sabe, né, exatamente o que você quer achar num sistema de recuperação de informação, você usa as palavras certas, a expressão de consulta mais bem especificada possível, né, e você acha com mais facilidade o que você quer. Mas a outra opção, né, quando você não sabe, né, exatamente os detalhes ou como buscar isso, você tenta fazer também uma navegação ou como única forma de achar ou como um complemento, tá? Uma abordagem complementar. Aqui tem uma arquitetura, né, básica de um motor de busca. Eu vou falar mais detalhes sobre isso em uma outra aula, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então aqui está o usuário que tem uma necessidade de informação, né? Ele arruma uma forma aqui de representar essa consulta, claro, respeitando as formas que o sistema aceita como input, tá? E isso vai ser disparado para algum modelo de recuperação de informação, algoritmos de recuperação de informação que vão trabalhar, né, nas informações que estão dentro de um índice. O que é esse índice, né? Quando a gente monta a nossa base, que é o corpus, certo? A gente arruma uma forma de representar esse documento de uma forma técnica, né? A gente estruturar de alguma forma que viabilize essa busca super rápida, tá? Então, esse índice é isso. Quando você quer buscar, por exemplo, um trecho de um livro onde tem um determinado assunto, você pode ir lá no sumário, ver o título, né, do capítulo, olhar qual é a página, e você chega muito mais rápido do que se você ficar olhando página por página procurando. Então, tem livros onde tem aquele tipo de índice por palavras. Então, você olha ali por termos, por tópicos, e você vai lá no final do livro, procura o tópico e ele diz, ó, isso é tratado na página tal, na página tal e na página tal. Aí esse tópico aparece em 3 páginas. Você vai lá, volta nas páginas e acha muito mais rapidamente. Então, o índice que a gente trabalha no motor de busca é algo análogo a isso, tá? A gente vai transformar esse corpus em um conjunto de dados indexados, e esses modelos, né, existem vários modelos, a gente vai estudar eles, trabalham nesse índice aqui para recuperar esses dados, dar um resultado, né, de forma ordenada para o usuário, né, baseado na relevância, e o usuário ele vai muitas vezes dar um feedback, né, muitas vezes. Esse feedback pode ser explícito, né? Por exemplo, se for um sistema de recomendação, recomendar um filme para você, você vai colocar as estrelinhas lá dizendo que gostou, ou o fato de você assistir o filme já é um feedback. Tá? No motor de busca como o Google, por exemplo, o fato de você abrir uma página, né, e depois passar um tempo lá, depois voltar para a janela da busca, isso são feedbacks importantes, né? O sistema sabe qual foi o link que você achou que era mais interessante, você pulou o primeiro, pulou o segundo, clicou no terceiro, e assim por diante, tá? A gente vai voltar nessa arquitetura aqui para ver em mais detalhes essas questões. Então, voltando para dados textuais, né, a gente viu que processar a linguagem natural ela é difícil, né? Ela foi projetada, né, entre aspas, para nós, seres humanos, nos comunicarmos, né? Então, o grande problema disso é que fica muita coisa omitida aí, porque essas coisas são consideradas senso comum, né? A gente assume que quem está nos escutando conhece o mundo e entende o que é que a gente quer dizer, mesmo sem a gente falar explicitamente, entende o contexto, entende a situação, né? Aí a gente tem problemas que são relacionados a ambiguidades, a pressuposições e a outras questões também, né? Por exemplo, aqui tem uma situação em inglês e outras 3 aqui em português, tá? Para a gente ver em línguas diferentes como essas coisas podem ser afetadas também. A gente tem aqui, ó, he turned off the highway, né? E aqui he turned off the fun. Então, aqui a highway, né, para quem não sabe, é uma autoestrada, né? E turned off, ele saiu da highway. E na outra frase, esse turned off é a mesma expressão, mas significa desligar o ventilador, tá? Então ele desligou o ventilador. Então veja que é a mesma expressão, mas dependendo do contexto significa coisas diferentes, né? E isso é crucial para você conseguir
tratar a informação de forma apropriada. O homem viu um menino com o telescópio. Então, quando a gente acoplou aqui isso aqui, que é o objeto, né, o utensílio, a ferramenta que ele usou para ver o menino, ou foi o menino que estava com o telescópio, né, a gente traz uma ambiguidade, né, porque qual dos dois aqui? Foi o homem que estava com o telescópio ou foi o menino que estava com o telescópio, né? Pedro convenceu Lucas a comprar um telescópio para ele. A gente usa esse pronome aqui, só que a gente não sabe se o ele é Lucas ou se ele é Pedro. Poderia ter sido aniversário do Pedro aqui e o Lucas ter comprado um telescópio porque o Pedro convenceu ele de comprar. Ou então o Lucas não sabia o que comprar com o dinheiro que ele tinha e o Pedro falou: rapaz, por que você não compra um telescópio? Eu acho que você vai gostar disso, né? E aqui outro exemplo: ele deixou de fumar. Então veja que o verbo deixar ele tem vários significados, né? Pode deixar no sentido de esquecer alguma coisa, deixar no sentido de permitir. Esse deixou de fumar parou de fumar, né? Então isso já é um problema, mas aí tem mais coisas, né? Quando a gente fala deixou de fumar, quem está do outro lado, sendo um ser humano, já assume, né, implicitamente que a pessoa fumava. Mas um computador é muito difícil ele lidar com isso, né? Se você pergunta, a pessoa fumava, o computador, né, é difícil dele saber que ele fumava só porque tinha uma frase, ele deixou de fumar. Tá? Então veja como a gente tem muitas nuances aí quando a gente trabalha com dados em linguagem natural, representados em linguagem natural. Antes de falar sobre isso aqui, eu queria só mostrar um exemplo bacana aqui, usando o próprio Google, né? E imagine, tá, que a gente tem um cenário onde você viu em Campina Grande alguém fazendo uma queimada, tá? Queimando um terreno baldio, queimando árvore ou queimando lixo, tá? E você quer denunciar isso, você quer informar as autoridades que está acontecendo, só que você não sabe a quem informar, né? Você quer um telefone, você quer saber como fazer. Será que tem um portal, um aplicativo onde você possa fazer isso? Tá? Então, como que você poderia buscar essa informação? Veja que você tem uma tarefa, você tem uma necessidade, né? E você quer agora especificar isso de alguma forma. Então, eu posso fazer assim: informar queimadas Campina Grande, certo? Então eu quero informar queimadas que estão acontecendo em Campina Grande. Parece ser boas palavras-chave, então vou executar minha busca. Então o primeiro resultado aqui: Prefeitura Municipal de Queimadas. Veja que Queimadas é um município vizinho a Campina Grande, né? E isso atrapalhou a busca, né? Mas ele trouxe aqui também um subtópico aqui que talvez tenha alguma relação, mas não, é um resultado talvez de algum concurso, alguma coisa desse tipo. Aí ele sugeriu até umas perguntas aqui, como se eu quisesse alguma resposta, né? Qual a origem da cidade de Queimadas, como se chama Queimada na Paraíba. Nada disso está sendo relevante para a minha necessidade de informação, né? Ônibus de Campina Grande para Queimadas. Mesmo se eu sair descendo aqui, ó, a lâmpada do poste queimou. Nossa, então veja que o Google é legal, mas ele não é perfeito, né? Ele não consegue captar também todas as nuances. Vamos tentar mudar aqui. Será que eu tirando esse plural aqui, o S do Queimadas, eu consigo alguma coisa legal? Parece que não teve muito efeito, né? Veja que até uma nota de pesar que apareceu, vagas de trabalho, as coisas foram muito parecidas, né? Talvez se eu mudar aqui, por exemplo, alguma coisa São Paulo, tá? Que não tem essa ambiguidade, né? Talvez melhore. Olha só: denuncie queimadas ilegais, balões ou relate foco de incêndio. Aí sim, quando eu estava falando de uma outra cidade que não teve esse conflito, né? Parece que caiu bem. Então o usuário ele vai precisar refinar, se ele quer encontrar aqui, vai precisar refinar aqui a busca dele, talvez escrevendo alguma coisa como denúncia de queimada em Campina Grande. Ó. Aí aparece a divisão de fiscalização da SUDEMA, ó, disque denúncia ambiental, queimadas em mata causa um transtorno, né, que já é uma reportagem. Mas agora veja que
os resultados estão mais alinhados com a minha necessidade, né? Provavelmente por aqui eu já encontraria alguma coisa, senão eu ia refinando e refinando. Vamos supor aqui que aqui seja o resultado para uma fiscalização estadual e eu queria encontrar um municipal, eu poderia ir refinando isso. E se eu não encontrasse, talvez eu chegasse em um site que conseguisse depois navegar na informação e assim por diante. Então, cenário aí bem interessante. Então, voltando para cá, eu falei de vários problemas de processamento de linguagem natural, que só para vocês terem uma ideia, é muito vago eu tentar acertar isso, tá? Mas tem algumas coisas assim de processamento de linguagem natural que ainda não estão muito bem resolvidas, tem outras que estão, mas depende muito do contexto. Então, eu falar, por exemplo, aqui que reconhecimento de entidade nomeada, a gente já consegue uma acurácia de 90%, a gente consegue, tá? Mas é para algumas situações, porque quando alguém desenvolve uma estratégia de reconhecimento de entidade nomeada, né, normalmente isso é mostrado, isso é avaliado dentro de um conjunto de dados, né, e dentro de um cenário para algumas entidades. Né? Para quem não conhece essa área aqui, reconhecimento de entidades nomeadas é você receber um texto, tá, e reconhecer tipos de entidade, por exemplo, nome de pessoa, ou nome de lugar, nome de produtos e assim por diante, certo? Então, para algumas dessas entidades, alguns cenários, para algumas línguas, para alguns idiomas, né, a gente vê acurácias assim bem altas, mas pode existir outro cenário, né, onde a gente não tem algo assim. Mas dá para ter uma ideia de o quão bem resolvido tá. Essa parte de post-tagging aqui significa part of speech, ou seja, uma parte, né, da nossa expressão, né, que a gente representou textualmente, né, a gente vai taguear essa parte, por exemplo, um verbo, um adjetivo, um substantivo. Então são essas partes, né, que a gente rotula, né? E isso pode ser muito útil para a gente diferenciar certas situações, quando um termo está sendo utilizado como verbo, um termo está sendo utilizado como substantivo. Isso pode fazer a diferença no processo de recuperação de informação. Então são elementos aqui do processamento de linguagem natural que podem nos ajudar, tá? Análise de sentimento, tá? Então você vê aí resultados aí na literatura com análise de sentimento acima de 70%. Tá? Mas existem cenários mais desafiadores para fazer análise de sentimento que talvez ainda não esteja bem resolvido, certo? E lembra do exemplo do cachorro, né? E do menino, né? Ali a análise de sentimento poderia talvez ser interessante para nos ajudar naquele processo ali. Relação entre entidade. Você, por exemplo, você tem uma pessoa sendo referenciada no texto, você tem uma cidade sendo referenciada no texto, e será que o texto relaciona a pessoa com a cidade ou estão em contextos separados? A parte do texto que fala da cidade é uma coisa, da pessoa é outra, ou será que ela quis dizer ali que a pessoa nasceu naquela cidade? Existe uma relação entre as coisas? Então tem estratégias como essa que podem nos ajudar, e que eu diria aí que em alguns cenários a gente consegue acurar-se acima de 70%, mas nem sempre, depende muito da situação, tá? E desambiguação, né, baseado, né, nessas diversas possíveis formas como a gente pode aplicar certas palavras num texto, né? Também a gente consegue aí algo nesse patamar de 70% em algumas situações, né? Veja que tem muita coisa em aberto, muito desafio ainda nessa área, tá certo? E que ajudam, mas não resolvem 100% o que a gente precisa, tá? E aí a gente tem um contraste aqui da área de recuperação de informação e a área de processamento de linguagem natural, tá? O fato é que quando a gente usa RI, quando a gente trabalha com RI, a gente fatalmente vai precisar trabalhar com PLN também, né? Só que na maioria das situações, estratégias simples de PLN ajudam a gente a resolver o nosso problema de busca, tá? Às vezes a gente pensa em rebuscar um pouquinho mais, até interessante falar rebuscar, né? A gente tenta florear um pouquinho mais ali, usando algumas coisas de PLN, mas que às vezes não são necessárias, só vão trazer custo computacional
e não vão melhorar tanto, né, a qualidade do que é retornado. Então você tem que ver esse trade-off, até que ponto vale a pena aplicar técnica muito moderna de PLM e comprometer talvez o desempenho do sistema. Tá? Porque as soluções mais robustas, né, e mais amplas, né, mais de uso geral, elas normalmente são mais shallow. O que é shallow? Que não são tão deep. Né? A gente ouve falar, por exemplo, de deep learning, né? Ou seja, soluções mais densas, mais pesadas, normalmente são mais difíceis de escalar. Só que existem, né, soluções muito modernas, de modelos de linguagem, né, modernos aí, e com estratégias de aprendizagem de máquina, de deep learning, que são fantásticas e que para alguns cenários pode ser interessante. E lembra que eu falei lá no início que em geral a gente pensa no motor de busca como uma coisa super rápida, mas se pensar em recuperação de informação de uma forma mais ampla, demorar 1 hora talvez para retornar uma coisa que valeria milhares de dólares para um profissional conseguir produzir, extrair aquela informação da base, né, pode ser útil em alguns cenários, e a gente pode vir a usar soluções deep para de fato conseguir isso aí. Tá? Aqui estão as fontes bibliográficas que eu utilizei aqui, tem mais algumas coisas complementares aqui baseadas na minha experiência, mas tá aí algumas referências se vocês quiserem visitar. Ok? A gente encerra aqui essa parte introdutória, depois eu vou passar outros vídeos para vocês com uma aula sobre a parte arquitetural de um motor de busca, tá? E depois a gente vai seguindo com o restante do conteúdo da disciplina, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.